Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco neste novo dia. Estamos seguindo com a jornada, intercedendo pela vida das pessoas que mais amamos. E hoje, no quinto dia, nós estamos falando um pouquinho sobre a receita médica da família. E neste momento, eu te convido a se unir comigo em oração e intercessão pela nossa família, como temos feito ao longo destes dias. Vamos então cantar a música que nós escolhemos para este momento. E enquanto cantamos, nós vamos apresentar a vida da nossa família. Do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, tu és necessário em minha família, tu és indispensável em minha casa. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Então, neste momento, vamos fazer uma oração intercedendo pela vida dos nossos familiares. Paizinho querido e Pai de amor, louvado, exaltado e engrandecido é o Teu nome para todo sempre. Estamos felizes porque mais uma vez estamos na Tua presença e porque sabemos que o Senhor sempre nos dá atenção. O Senhor sempre nos ouve. E nós somos privilegiados, Senhor Deus, pela bênção de saber que temos um Deus maravilhoso, de saber que temos com quem contar. Por isso, neste momento, Senhor Deus, nós queremos Te apresentar a vida da nossa família. Estamos orando, intercedendo pelas pessoas que amamos, porque queremos vê-las na Tua presença. Queremos, Senhor Deus, que elas Te conheçam como verdadeiramente Tu és. E, conhecendo o Senhor, aprendam a Te amar, a Te obedecer, a Te servir, para que sejam felizes e bem-sucedidas sobre a face da terra. Por favor, contempla, Senhor Deus, cada nome que nós neste momento estamos lembrando, cada nome que já escrevemos, Senhor Deus, na nossa listinha de oração. Por favor,
que cada uma destas pessoas possam sentir o teu toque na vida delas e possam sentir o desejo de se aproximar cada vez mais de ti. Este é o nosso pedido. O Senhor sabe, Senhor Deus, das necessidades de cada um individualmente, assim como o Senhor criou o exército de estrelas que há no céu, nas galáxias, e o Senhor chama cada uma pelo seu próprio nome. Nós também sabemos que o Senhor conhece a nossa família e conhece também a necessidade de cada um individualmente. Por favor, Senhor, alcança-os, salva-os, cura-os, liberta-os, transforma a vida de cada um deles para a honra e glória do teu nome e para que eles sejam bem-aventurados sobre a face da terra. Toma nossos pedidos em tuas mãos, nossos agradecimentos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por seres um Deus tão maravilhoso em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, no 5º dia de oração pelas nossas famílias, neste projeto de 10 dias de oração e 10 horas de jejum, hoje nós falamos sobre a receita de Deus para a família, a receita médica da família, porque o nosso Deus, ele pensou em todos os detalhes, ele é um Deus perfeito. E aqui da nossa revistinha, eu destaquei alguns trechos que eu achei assim muito importante. E eu vou começar lendo Salmo 38, versículo 9, que diz assim: Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E esse versículo, ele fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, estamos nos reunindo aqui nesse momento por conta da pandemia mundial. E esta pandemia também afeta o nosso emocional, nos deixa ansiosos, né? E o nosso Deus, ele contempla tudo isso. Ele sofre tudo isso conosco. Portanto, o Salmo 38, versículo 9, ele fala exatamente sobre isso. Mas o nosso propósito aqui é falar um pouquinho sobre essa receita médica de Deus que ele tem para a nossa família. Ser o líder é sempre difícil, uma tarefa difícil. E ser líder de uma família também é uma tarefa muito difícil. O líder, ele precisa conduzir a sua família na presença do Senhor. E precisa também conduzir a sua família com saúde. Não adianta apenas termos bens materiais, riquezas, se nós não temos a bênção da saúde na nossa vida. Então, nós precisamos seguir com uma reforma de saúde que vai também nos preparar para a volta de Cristo. Muitas pessoas vieram de uma família, assim como a minha, que tem princípios alimentares que não estão de acordo com a vontade de Deus, porque os seus pais não conheciam os princípios de saúde instituídos por Deus e ensinou isso aos seus filhos e chegou isso até nós. E nós vivemos e nos alimentamos como nós aprendemos. Contudo, nesta jornada, no 5º dia, Deus traz esse alerta para cada um de nós. E nós precisamos utilizar a receita de Deus para a nossa família. A natureza é o médico divino. Deus pensou em tudo. Por isso, ele deixou à nossa disposição todos os elementos necessários para a nossa saúde. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Parece algo muito simples, mas é insubstituível.
a necessidade que temos destes elementos da natureza para termos saúde, para termos vida. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, ao esposo que não sabe, à esposa que não sabe. A importância de estarmos em contato com a natureza para que tenhamos saúde. A negligência de seguir princípios saudáveis tem manchado a história do povo de Deus, porque nós sabemos que a luta é espiritual e tudo que o inimigo de Deus puder fazer para tirar a nossa vitalidade, a nossa saúde, ele faz, inclusive colocando em nossas mãos, por exemplo, as novas tecnologias, porque se eu estou com um celular na mão, eu fico presa a ele o dia todo, eu não quero nem sair de casa. Então eu não vou receber a luz solar, eu não vou respirar o ar puro, eu só vou ficar ali no cantinho da casa, no quarto, sem me movimentar muito, não vou praticar exercícios. Então, cada vez mais estamos reduzindo a nossa vida à insignificância. Qual o melhor procedimento a adotar para preservar minha saúde? Precisamos parar de transgredir as leis da vida. Deixar de satisfazer o apetite depravado, deixar de comer coisas que hoje em dia nós vemos aí que está na moda, está em alta, que é chique comer isto ou aquilo, e comer alimentos simples, que são justamente os alimentos que nos trazem saúde. Comer o que vem da terra, o que vem do solo, porque nós viemos da terra, nós viemos do solo, e o que nós comemos que vem de árvores, de raízes, isso traz vida para o nosso corpo. Não somente a alimentação, mas também a nossa forma de se vestir deve ser simples. Devemos ter modéstia, devemos ter simplicidade e devemos também trabalhar saudavelmente para que nós não fiquemos doentes. Vocês sabem que ficar sem fazer nada também nos adoece. Nesta pandemia, nós podemos ver as pessoas que ficaram em casa sem poder sair para lugar algum, elas ficaram doentes, porque nós fomos feitos para ser úteis à sociedade e às pessoas que estão à nossa volta. O ser humano é o arquiteto de seu próprio destino. E embora os pais sejam responsáveis pela formação do caráter, bem como pela educação e instrução de seus filhos, e é por outro lado verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem em grande medida da nossa própria conduta. Então, nós precisamos andar com os nossos próprios pés. Eu aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus não. Jesus é quem me aceitou. Quem sou eu para aceitar Jesus? Mas quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos de idade. Foi quando minha jornada de conhecer quem é Deus, conhecer a Bíblia começou, aos 14 anos. E eu precisava tomar aquela decisão. A minha família não era cristã. Então, nós temos a nossa missão individual. Nós temos que fazer as nossas próprias escolhas. Porque a salvação é individual. E nós escolhemos amar alguém ou não. Então, a escolha deve ser diária e ela é pessoal, intransferível. Você não vai escolher pelo outro a decisão que ele vai tomar. Então, a decisão é minha, é sua. Entre a mente e o corpo, há um relacionamento admirável e misterioso. Eu fecho a lição com este trecho. Talvez não tenhamos nos dado conta de que a alimentação está diretamente ligada à nossa questão de saúde física, mental e espiritual.
porque Deus se comunica conosco através da nossa mente. E a nossa mente, ela pode estar limpa, purificada, ou pode estar contaminada a partir do que nós comemos ou bebemos. Deus, ele deixou na sua palavra o cardápio que serve para a nossa alimentação e para a nossa saúde. E está em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor instituiu então o cardápio que o homem deveria comer. Está aqui no capítulo 1. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Senhor deu o cardápio para o homem. O homem deveria se alimentar do que provém de árvores. E hoje em dia nós estamos nos alimentando de coisas que vêm de preparos rápidos, instantâneos, e temos adoecido e adquirido tumores, úlceras, que têm tirado a vida, ceifado a vida de muitas pessoas. Sem falar que o alto índice de gordura e coisas que entopem os nossos vasos tem destruído a saúde da nação. A causa de saúde que mais mata hoje em dia é o coração, justamente por causa dessa alimentação que entope os nossos vasos e tira assim a nossa vitalidade. Então você tem em mãos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da sua casa, da sua família, começando pela sua alimentação. Deus, ele te colocou aqui com um grande propósito, o propósito de tornar conhecida a sua vontade, não somente às pessoas, mas primeiro a si mesma. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E tudo o que ele pede é apenas que confie nele e lhe obedeça. Eu gostaria de meditar um pouquinho hoje sobre a família que continuou, a história. Ontem nós falamos sobre a família de Noé. Vimos que Noé, embora estivesse vivendo numa época em que a corrupção humana cresceu grandemente, cresceu sobremaneira, que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Mas Deus, ele se agradou de Noé. No meio daquela geração corrompida, Deus encontrou Noé fiel, temente a ele, obediente, homem justo e íntegro na presença de Deus. E então Deus conversou com Noé. Noé obedeceu às orientações de Deus e pregou durante 120 anos, o período em que construía aquela arca. Ele anunciou a mensagem de Deus, que seria um dilúvio que destruiria o mundo. Mas as pessoas não deram ouvido
ao que Noé pregava durante os 120 anos da vida de construção da arca, porque as pessoas se achavam autossuficientes e achavam que isso era loucura e fanatismo, e elas não entraram na arca. Mas Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, as mulheres dos seus 3 filhos e a esposa de Noé entraram na arca, e eles foram salvos do grande dilúvio. Seguindo a história, Noé, sua família saiu da arca e Deus disse que eles deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. Deus os abençoou. E isso aconteceu. Olha onde nós estamos aqui. Somos filhos de Noé. Deus é maravilhoso. E vieram outras famílias. Infelizmente, a raça humana tem um coração inclinado para o mal. E a maldade voltou a se multiplicar sobre a face da terra. Mas Deus prometeu que ele não voltaria a destruir a terra com águas de dilúvio. E após a descendência de Noé, chegou ao mundo Terá e sua família. Abraão, o filho primogênito de Terá, e estava vivendo justamente como nos dias de Noé. As pessoas se tornaram idólatras, deixaram de adorar o Criador para adorar criaturas, para criar ídolos, imagens, e adorar estas imagens, em transgressão ao primeiro e segundo mandamento, que diz que devemos adorar somente a Deus e não fazer imagens de escultura. Mas Abraão, ele era um homem justo e íntegro, vivia na presença do Senhor. E Deus então chama Abraão e lhe faz promessas. Isso está escrito em Gênesis capítulo 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor chamou Abraão e lhe fez esta promessa. Olha que triste o que diz o primeiro versículo. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. O Senhor estava pedindo que Abraão deixasse a sua família, a família do seu pai, porque eles estavam com a vida corrompida, o caminho corrompido diante do Senhor. E agora, estabilizado, organizado, Abraão obedeceu ao pedido do Senhor, pegou a sua mulher e saiu da terra. Levou consigo o seu sobrinho, né? Mas o que nós queremos falar aqui é a questão da família de Abraão. Abraão, né? Na verdade, como ele era chamado antes de Deus fazer a aliança com ele e dizer-lhe que ele seria o pai de uma grande nação. Então Abraão tomou sua família e seguiu a orientação de Deus. Nós sabemos que às vezes duvidamos do poder de Deus e fazemos coisas das quais nos arrependemos. Abraão, ao sair da sua terra, no capítulo 12, ainda no versículo 11, diz assim, no versículo 10: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito,
para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Me conservem a vida. Eu faço aqui uma observação das nossas escolhas, porque as nossas escolhas, elas afetam diretamente as pessoas que estão à nossa volta. Ele não demonstrou fé em Deus neste momento. Ele demonstrou muita fé em Deus quando Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Mas por que ele pediu a Sara que dissesse isso? Creio que ali faltou um pouco de fé a Abraão. Deus poderia protegê-lo de todas as coisas, em todas as circunstâncias. Faltou confiança naquele momento. Faltou obediência a Deus. Nós vemos aí na continuidade da história que Abraão não tinha filhos e ele passou por essa tristeza, por esse desejo, essa ansiedade de ter um filho por um longo tempo da sua vida. Como nós sabemos, os homens já não viviam mais 900 anos, 800. O Senhor reduziu os dias de vida do homem e isso tem muito a ver com a alimentação. Foi justamente depois que o homem passou a se alimentar de animais que a sua longevidade foi reduzida, tá? Por isso nós devemos ter o cuidado também com a nossa alimentação. E Sarai, sua esposa, ela tinha um desejo ardente de ser mãe, porque a cultura daquela época pedia que as mulheres fossem mães, tivessem muitos filhos e assim elas eram bem vistas, bem-sucedidas. Então, seguindo a cultura, ela ficou ansiosa e precipitada. E ao invés de confiar na promessa de Deus, que disse que ele seria o pai de numerosa nação, Sarai sentia o desejo de ser mãe e não conseguia. E passou na frente de Deus, pegou a sua serva e disse que Abrão deveria tomá-la como mulher para que pudesse dar descendência a ele. E isso foi feito. E um grande problema foi instaurado a partir dessa decisão de Sarai. A sua serva Agar, ela concebeu e depois que ela concebeu, ela passou agora a desrespeitar e a humilhar a sua senhora, porque ela tinha filhos e a sua senhora não tinha filhos. Daí surgiu Ismael. Ismael veio justamente desta ansiedade e desejo de satisfazer a sociedade que Sarai permitiu sobre os seus ombros. Ismael não era o plano de Deus para a vida de Abraão. O plano de Deus para a vida de Abraão e sua família era um filho que viesse da sua esposa. Outra transgressão de mandamento. Deus disse: não adulterarás. E os povos naquela época tinham a cultura de que se ele tivesse condições de manter, sustentar até 10 mulheres, ele podia ter. E Sarai, influenciada pela cultura, permitiu que o seu esposo agora tivesse o contato com uma outra mulher que não era ela. Com o passar dos anos, Deus manteve a promessa dele e então
Depois de toda a confusão que gerou Ismael, o Senhor então, em Gênesis capítulo 21, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Deus é fiel em cada uma das suas promessas, mas nós somos precipitados nas nossas decisões. Quando não temos paciência de esperar o agir de Deus, vivemos infelizes, ansiosos e acabamos fazendo besteiras que trazem consequências para a nossa vida e para a vida da nossa família. Bom, a história da família de Abrão, ela traz assim um espelho do que nós devemos viver aqui neste mundo. Deus, ele nos faz promessas. Ele nunca desiste de nós. Ele está sempre falando ao nosso coração. Mas às vezes nós não conseguimos ouvir o que Deus está nos falando, porque estamos muito ocupados com os nossos próprios desejos e pensamentos. Mas Deus deseja te usar para que a sua família seja uma bênção sobre a face da terra. Consequências dos nossos erros, das nossas escolhas, afetam a nossa família. Mas nós precisamos buscar em Deus a força e a solução para os problemas que já criamos, que já instituímos. Em Deus e na sua palavra nós temos o remédio para que a nossa família viva bem. E embora seja algo muito simples, nós temos grande dificuldade em obedecer. O nosso Deus deseja nos ter como suas testemunhas sobre a face da terra. E Ele deseja que os povos, as pessoas que ainda não conhecem a verdade, tenham o conhecimento dessa verdade através da nossa vida. É por isso que Ele nos orienta. É por isso que nós estamos nesta jornada de 10 dias, recebendo orientações de coisas que talvez nós tenhamos esquecido ou achamos que não temos a responsabilidade de fazer. Mas Deus hoje te chama, porque Ele pode realizar tudo o que Ele quiser, mas Ele não é invasivo, Ele não nos obriga a fazer nada. E Ele deseja que você aceite obedecê-lo por amor e por temor, por confiar. Se nós não confiarmos naquele que nos criou, naquele que nos sustenta, em quem devemos confiar? Abrão, Sarai, Ismael, Isaque. Daí veremos a continuidade dessas gerações. E você e a sua família, como estão? Quem são as pessoas da sua família? Como elas estão neste momento? Como foram encaminhadas até aqui? Segundo a vontade de Deus? Se não, não é bom, mas não é o fim. Você ainda pode colocar a sua família no altar do Senhor e interceder pela vida de cada uma das pessoas que você ama. Quando nós estamos bem com Deus, estamos bem no nosso lar, tudo na igreja transcorre bem. Mas se está tendo problemas na igreja, na verdade, de fato, não está começando na igreja, está começando conosco, está começando com você, comigo, no meu relacionamento com Deus, a minha alimentação, as minhas respostas ao que Deus fala ao meu coração. Você é escolhido por Deus para fazer a diferença hoje, na sua vida e na vida da sua família. Que resposta você dá ao Senhor?
ore neste momento e ore durante este dia, conversando com Deus sobre a situação da sua família e confie que Ele pode restaurar o que está destruído, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos porque só o Senhor pode nos dar esperança. Nós te agradecemos porque o Senhor é poderoso e o Senhor pode restaurar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. A luta é grande e esta batalha não é fácil de ser vencida, mas nós sabemos que o Senhor é o grande vencedor, é o Senhor dos exércitos e pode nos dar a vitória. Toma a nossa vida em tuas mãos e a vida da nossa família. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Durante este dia, ore para que você e a sua família façam uso dos remédios naturais que Deus deixou para nós. E também, ore pelas pessoas específicas que você escolheu para orar esta semana. E uma outra dica é para que você compartilhe o livro da esperança com essas pessoas. O livro da esperança pode ser encontrado através do link livro.esperanca.com.br. Que Deus te abençoe e a sua família neste dia, em nome de Jesus.